Líder da Revolução Russa de 1917, Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin. Suas ideias baseadas no pensamento de Karl Marx transformaram o mundo alimentando sonhos e utopias e criaram um mito revolucionário à sua volta. Mas a imagem até hoje cultuada e irretocável de Lenin começa a ser questionada com a abertura de arquivos secretos da ex-União Soviética. O desconhecido Lenin é um retrato das utopias, ambições e atrocidades do maior e mais importante líder comunista de todos os tempos. 11 de agosto de 1918. Telegrama para os líderes do Partido Bolchevista na região de Penza. Camaradas, a revolta dos camponeses em suas 5 áreas deve ser reprimida. Não tenham piedade. Deixo a vocês o dever de garantir que a população de centenas de quilômetros testemunhe, estremeça, entenda e espalhe esta mensagem. Os bolchevistas matam e continuarão matando todos os kulaks sanguinários. Telegrafem avisando que esta mensagem foi recebida e as ordens nela contidas executadas. Atenciosamente, Lenin. PS. Encontrem mais gente impiedosa. O autor desse terrível telegrama é uma figura-chave na história do mundo, Lenin. Em seu nome, milhões de pessoas mudaram o mundo e milhões morreram. O acesso aos arquivos e testemunhos de sobreviventes que concordaram em conversar conosco nos permitiram formar um retrato do pai da Revolução Russa. Um retrato que vira o mito de cabeça para baixo. Expor Lenin é revelar o século, suas ambições, utopias, ilusões e barbaridades em nome da ideologia. Com seu regime em perigo, Lenin lançou um novo slogan. A situação é extrema, devemos exercer um terror extremo. E foi isso que ele fez. Para impor este terror, ele precisaria de homens e sofrimentos. Começou reunindo milhares de camponeses em seu novo exército vermelho, enquanto batalhões especiais varriam o país confiscando animais e colheitas, em especial de trigo e milho. Na maioria dos casos, os confiscos de animais e trigo do governo abrangiam toda a produção camponesa. O resultado inevitável foi que no final de 1920, de uma população de 150 milhões de russos, 30 milhões viviam em condições de escassez. 5 milhões de pessoas morreram de fome. Em algumas regiões, os camponeses acabaram comendo cadáveres de animais e foram registrados até casos de canibalismo. Deixando os camponeses russos morrerem de fome, Lenin atingia um duplo objetivo. Ele reprimia regiões inteiras onde encontrava opositores e colocava o único obstáculo real ao poder supremo aos seus pés, a Igreja Ortodoxa. Daqui a pouco, Lenin declara guerra à Igreja Ortodoxa Russa e confisca todos os seus bens. Nas cidades, as greves são duramente reprimidas pelo governo bolchevista. A formação da Internacional Comunista alimenta ainda mais o sonho de Lenin de uma revolução mundial. Em uma longa carta endereçada ao seu Politburo, Lenin deixa clara sua posição. O desespero causado pela fome mudará a atitude pública. Esta é a única maneira. Concluo que é hora de desapropriar todos os bens da igreja e destruir o clero de uma maneira tão decisiva e impiedosa que sua lembrança viverá para sempre. Quanto mais gente da igreja aniquilarmos, melhor para nós. Assinado, Lenin. As ordens de Lenin foram cumpridas literalmente. Os bens da igreja foram desapropriados sob o pretexto de que seriam vendidos para comprar comida para o povo. Os membros do clero foram presos, encarcerados e executados com ou sem julgamento. O que
que não está nos registros históricos é que os salários escandalosos e a ditadura de mãos de ferro do Partido Comunista abriram os olhos dos trabalhadores e eles usaram a única arma de que dispunham para manifestar sua oposição ao regime, o poder de greve. Pragmático como sempre, Lenin não hesitou. Esquecendo a doutrina socialista que devia abraçar, ele usou seu exército para acabar com as greves e os direitos sindicais, rotulando todos os grevistas de desertores. No Pravda de 12 de fevereiro de 1920, ele escreveu: "O melhor lugar para os grevistas, esses vermes, esses mosquitos da febre amarela, é o campo de concentração." E mais uma vez, Lenin se atém às suas palavras. Batidas matinais maciças e prisões de grevistas e inimigos da revolução em potencial têm lugar por todo o país. Muitos eram fuzilados sem interrogatório, outros iam aumentar a população carcerária e logo chegaria à saturação. E assim, Lenin inventou a gélida solução para remover centenas de milhares de homens, mulheres e crianças, o campo de concentração. Nos arquivos do partido em Moscou, na seção reservada a Lenin, que abrange diversas salas fortificadas no subsolo, dentre 35 mil documentos escritos e assinados por Lenin, encontramos um decreto datado de março de 1919. O presente decreto legaliza os campos de concentração e autoriza os campos de trabalhos forçados, um por região. Ele foi assinado por Vladimir Ulyanov, entre parênteses, Lenin, e foi ratificado por Felix Dzerzhinsky, chefe da polícia política. O ponto alto do 13º Congresso Nacional é o ato político, que conta com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidenta da República, Dilma Rousseff. É bom que se diga, foi o único partido, além do PT, que esteve ao